Saudações a todos, que a paz esteja conosco. Vamos agradecer a Deus, agradecer a cada um de vocês que está aqui hoje conosco para participar do estudo. E hoje o nosso estudo é o livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Nós vamos iniciar o capítulo 4, Papel da Ciência na Gênese. E como sempre, nós preparamos um pequeno um pequeno roteiro, né, para entender como foi desenvolvido esse tema por Kardec nas obras anteriores. Que a gente sempre lembra, né, que a doutrina espírita ela foi construída, né, paulatinamente, com muito cuidado, com muito estudo, enfim. Kardec ele era muito cuidadoso quando ele ia desenvolvendo essas ideias, esses temas. Então, como ele travou um diálogo com os espíritos superiores, ele não queria cometer nenhum engano, nenhum erro, porque nem todos os espíritos que se apresentam, né, são espíritos bons e são espíritos superiores. Então, quando ele recebia a, a, as mensagens, ou quando ele estava questionando os espíritos, ele aguardava mais um pouco, consultava vários médios para ter certeza, né, que aquela comunicação ele podia validar através do controle universal do ensinamento dos espíritos. Então, vamos fazer uma pequena retrospectiva nas outras obras para ver como é que ele desenvolveu, então, essa temática nas outras obras. Então, nós preparamos aqui um roteiro, desenvolvimento do tema Papel da Ciência na Gênese. O capítulo 4 de A Gênese, intitulado Papel da Ciência na Gênese, consolida uma diretriz que Allan Kardec construiu metodicamente desde o lançamento de O Livro dos Espíritos. A base fundamental desse tema é a afirmação de que o Espiritismo e a ciência são as duas alavancas da inteligência humana, sendo a primeira responsável por revelar as leis do mundo moral e a segunda, as leis do mundo material. Abaixo, apresentamos a construção desse entendimento através das obras da codificação e de seus opúsculos auxiliares. Primeiro, o Espiritismo como ciência de observação e positivo. Kardec estabeleceu, desde a introdução da Revista Espírita, que ele começa a publicar a partir de 1858, e de O Livro dos Espíritos, que o Espiritismo não é uma religião dogmática, mas uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Ele defendia que, para os fatos novos que a ciência material não explicava, era necessário aplicar o método experimental, remontando dos efeitos às causas, para descobrir as leis que os regem. E é isso que a gente chama, né, de ciência positiva, no tempo de Kardec. Ciência positiva, né, era a metodologia que era empregado, né, uma metodologia experimental, sempre procurando no efeito a origem da causa. Então, e aqui Kardec vai aplicar esse método experimental. Porque às vezes as pessoas podem confundir, né, com positivismo. O positivismo era uma corrente filosófica de Auguste Comte que é uma outra coisa, né? Nós já abordamos isso, principalmente no estudo do Livro dos Médiuns, né? Que essa palavra aparece bastante, porque lá está desenvolvido toda a prática, né? E os experimentos que Kardec fez, experimentos no sentido de, né? Um método, aplicou o método experimental. Nos seus discursos em Bruxelas e Amberes,
em 1864, Kardec reforça que o Espiritismo é uma ciência positiva, pois baseia-se em fatos e na observação, e não em hipóteses puramente especulativas. Essa visão é a base para o capítulo 4 de A Gênese, onde ele argumenta que a ciência material prepara o caminho, ao demonstrar as leis da matéria, enquanto o Espiritismo o completa, revelando as leis do Espírito. Segundo, a solidariedade entre os elementos material e espiritual. Tá, tudo bem até aqui, né? A gente está desenvolvendo esse raciocínio, né? Porque esse tema vai tratar, né, do papel da ciência. Qual é o papel da ciência, né, na Gênese? No caso aqui, na Gênese, nas origens, né? Segundo, a solidariedade entre os elementos material e espiritual. Uma base central desenvolvida nas fontes que a gente fala, nas obras de Kardec, nas obras fundamentais, é a ideia de que o universo é composto por dois elementos essenciais, matéria e espírito. Kardec argumenta que o conhecimento de um não pode estar completo sem o outro. Nas obras, essa correlação é apresentada como uma lei natural. A ciência materialista fracassa em explicar certos fenômenos, como a vida e o pensamento, porque ignora o elemento espiritual, que é uma das forças vivas da natureza, tão real quanto a gravidade ou a eletricidade. O Espiritismo, ao introduzir esse novo agente, o espírito, amplia o domínio da ciência, permitindo que problemas antes insolúveis encontrem solução racional. É o que o Kardec, né, está explicando o tempo todo, né? A gente vai ver no livro dos médios, quando ele fala, né, que não existe o sobrenatural, por várias frentes de raciocínio, né? Primeiro porque as leis de Deus elas têm que ser perfeitas, então não pode ter exceções. E por outros raciocínios lógicos, né? E o que a gente considera como sobrenatural? Tudo aquilo que a gente não consegue explicar pelas leis da matéria. Por isso que o Kardec vai falar que quando a gente, né, começa a entender o espírito, as leis que regem esse mundo espiritual, quando a gente conhece o perispírito, né, o próprio magnetismo, e por aí vai, né? Terceiro, a revelação gradual e o controle da ciência. Kardec fundamentou a ideia de que a revelação espírita é progressiva e deve caminhar lado a lado com a ciência. Em suas obras, ele afirma categoricamente que o espiritismo jamais será superado porque, se novas descobertas científicas provarem que a doutrina está errada em algum ponto, ela se retificará naquele item. E é esse que é o grande problema, né, de muitas é, religiões mesmo, né? Porque elas se atêm geralmente em um livro, esse livro é sagrado, você não pode contestá-lo, e foi o que aconteceu com a igreja ao longo dos séculos, né? Porque enquanto a ciência não tinha sido desenvolvida, acreditava-se naquela interpretação literal da Bíblia, que o mundo foi criado em 7 dias, etc, etc. Com o conhecimento da ciência, foi mostrando que aquilo ali era apenas uma, uma forma, né, de expressar, até mesmo como é que a gente fala, né? Aquilo ali é mais uma parábola e não pode ser levado ao pé da letra.
Tem que ver realmente qual é o ensinamento moral que estão ali naquelas escrituras. Então, se o Espiritismo, Kardec sabendo que ao longo do tempo a ciência iria continuar se desenvolvendo, tinha muita coisa que a gente não entendia por falta do conhecimento da ciência. E muita coisa também que os próprios espíritos falaram não ficou bem claro por falta de uma analogia ou até por falta de palavras e de conhecimento mesmo. Então, o que está muito ainda figurativo, numa linguagem ainda muito abstrata, está só esperando o desenvolvimento da ciência para fazer sentido, e vice-versa, né? Então, é o que ele fala, que assim que, quando ele afirma categoricamente, né, que o espiritismo jamais será superado, por quê? Porque o espiritismo acompanha o desenvolvimento, né, da ciência. Por isso que ele fala, se a doutrina está errada em algum ponto, ela se retificará naquele item. E quantas coisas a gente não viu já a ciência superar, a ciência do tempo de Kardec superar, né, na atualidade? Quantas coisas já não foram superadas? Naquela época não tinha conhecimento de célula, né? E um monte de coisa que hoje a gente tem conhecimento, né? A base histórica para o capítulo 4 de A Gênese aparece quando Kardec cita grandes nomes como Galileu, Newton e Copérnico como reveladores de leis naturais. Ele argumenta que a astronomia e a geologia, ao destruírem os erros das cosmogonias antigas, baseadas em interpretações literais, abriram espaço para uma gênese positiva e experimental, que é o que ele propõe em sua última obra. E, finalmente, o quarto item, a desmistificação do sobrenatural. Outra base crucial é a destruição do conceito de milagre ou sobrenatural. Kardec trabalhou exaustivamente a ideia de que o que é chamado de maravilhoso é apenas uma lei da natureza ainda desconhecida. O papel da ciência, aliado ao espiritismo, é desnaturalizar o sobrenatural, integrando fenômenos psíquicos ao domínio das leis naturais e provando que Deus glorifica sua grandeza pela imutabilidade de suas leis e não pela sua revogação. Em suma, Kardec desenvolveu, ao longo de sua obra, o entendimento de que a ciência oficial é incompetente para julgar o espiritismo, no que tange ao elemento espiritual, pois seu método é limitado à matéria bruta. No entanto, ele estabelece em A Gênese que as duas devem se apoiar. A religião não pode ser desmentida pela ciência e a ciência não pode ser completa sem o espírito. Em relação a essas duas áreas, é como a de um relógio e seu fabricante. A ciência estuda as engrenagens materiais, seria o mecanismo, enquanto o espiritismo revela a inteligência que o planejou e a força que o move. Essa, essa imagem aqui, inclusive, está no capítulo que a gente vai começar a estudar, né? E é uma imagem muito bela, né? Muito inteligente de Kardec. O relógio como o mecanismo do relógio como a força material e a inteligência, né? Ou seja, o homem que desenvolveu aquilo como o Deus, né? Como a força espiritual. Vamos então começar a leitura do capítulo 4, papel da ciência na Gênese. Primeiro item. A história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a de suas religiões. É por isso que seus primeiros livros foram livros religiosos. E como todas as religiões se ligam ao princípio das coisas, que é também o da humanidade, deram explicações a respeito da formação e da organização do universo de acordo com o grau de seus conhecimentos na época
e de seus fundadores. Disso resultou que os primeiros livros sagrados foram, ao mesmo tempo, os primeiros livros de ciência, assim como fora por muito tempo o único código de leis civis. E realmente a gente vê, né? Todos os povos, eles vão fazer essa questão, né? Sobre a sua própria origem, né? Então, cada um vai ter um Deus, né? Os índios vão cultuar Tupã, e cada um vai ter, né, uma explicação para a formação do universo. Eu lembro que no estudo passado a gente até comentou, né, sobre aquele livro do Campbell, né, O Herói de Mil Faces, que ele vai trabalhar mostrando, fazendo estudo de todas as religiões ancestrais, e, né, colocando como cada uma interpretava, né? A Nilce, inclusive, né, adquiriu esse livro e está fazendo a leitura dele. Sabe o que eu fico me perguntando? Será que a gente regrediu ou será que a gente banalizou Deus, né? Porque quanto mais ignorante os povos eram, mais eles se preocupavam de saber de onde que eles vieram, né? Qual é o papel que se desempenha, acredita numa divindade, como é que agrada essa a divindade, né? E hoje as pessoas viram materialista do nada, né? Muito por culpa também das religiões que se apresentam aí, né? Fazendo comércio, né, das coisas de Deus ou dando interpretações, né? Diabo, anjo, céu, inferno. Mas eu falo daquele questionamento, não um questionamento religioso, mas aquele questionamento filosófico mesmo, né? Quem sou eu? Né? De onde eu vim? Para onde eu vou? Né? Fazer essa questão não necessariamente ligado a uma religião, né? Mas ligado ao nosso próprio pensamento, né? De curiosidade sobre as coisas. Eu acho que, na verdade, tudo isso é o processo. Quando Nietzsche colocou que Deus está morto, a intelectualidade abraçou essa ideia. Então, tudo isso faz parte de um processo. O processo que vai do materialismo para o espiritualismo. Eu acho que é isso. E tem também a sua época, né? Então, também tem a sua época e a própria humanidade, olhando para as coisas ao redor, guerras, o egoísmo. Segundo item, a religião era, naquele tempo, um freio poderoso para governar. Os povos curvavam-se de boa vontade perante os poderes invisíveis, em nome dos quais eram subjugados. Os governantes diziam ter o domínio de tais poderes, quando não se faziam passar por iguais a este. Lembrando, né, que em Roma, né, o imperador era Deus, né? Começa por aí, né? Para dar mais força à religião, era preciso apresentá-la como absoluta, infalível e imutável, sem o que teria perdido a ascendência sobre aqueles seres quase irracionais, em que a razão começava apenas a despontar. Era preciso que a religião não pudesse ser discutida, assim como acontecia às ordens do soberano. Disso resultou o princípio da fé cega e da obediência passiva que tinham, na origem, sua razão de ser e sua utilidade. A veneração que se tinha pelos livros sagrados, quase sempre supostamente descidos do céu ou inspirados pela divindade, proibia, aliás, qualquer exame. E a gente vai ver na igreja, né, com relação à Bíblia, né, que ninguém podia ler a Bíblia, né? Só quem tinha acesso era o Papa, né, e os mais próximos dele, né? Nos tempos primitivos, os meios de observação sendo necessariamente imperfeitos, as primeiras teorias sobre o sistema do mundo
deviam estar repletas de erros grosseiros. Mas se tais meios tivessem sido tão completos quanto os de hoje, os homens não teriam sabido aproveitá-los. Só poderiam ser, além disso, fruto do desenvolvimento da inteligência e do conhecimento sucessivo das leis da natureza. À medida que o homem progrediu no conhecimento de tais leis, penetrou os mistérios da criação e retificou as ideias que tinha formado sobre a origem das coisas. Da mesma maneira que, para compreender e definir o movimento correlativo dos ponteiros de um relógio, é necessário conhecer as leis que presidem seu mecanismo, apreciar a natureza dos materiais e calcular a potência das forças atuantes, para compreender o mecanismo do universo, é preciso conhecer as leis que regem todas as forças postas em ação nesse vasto conjunto. O homem permaneceu impotente para resolver o problema da criação até o momento em que a chave lhe foi entregue pela ciência. Foi preciso que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e permitisse que lançasse ali seu olhar, que pelo poder do cálculo pudesse ele determinar com precisão rigorosa o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes, que a física lhe revelasse as leis da gravitação, do calor, da luz e da eletricidade, assim como a influência de tais agentes sobre a natureza inteira e a causa dos inumeráveis fenômenos que daí decorrem. Que a química lhe ensinasse as transformações da matéria e a mineralogia as matérias que formam a crosta do globo. Que a geologia lhe ensinasse a ler nas camadas da Terra a formação gradual desse mesmo globo, a botânica, a zoologia, a paleontologia, a antropologia deveriam iniciá-lo quanto à filiação e à sucessão dos seres organizados. Com a arqueologia, o homem pôde seguir as pegadas da humanidade ao longo das eras. Todas as ciências, em uma palavra, completando-se umas às outras, deveriam trazer seu contingente indispensável para o conhecimento da história do mundo. Sem essas ciências, o homem só teria por via suas primeiras hipóteses. Além disso, antes que o homem estivesse de posse desses elementos de avaliação, todos os comentadores da Gênese, cuja razão se deparava com impossibilidades materiais, moviam-se no mesmo círculo, sem dele poder sair. Só puderam fazê-lo quando a ciência abriu o caminho, abrindo uma brecha no velho edifício das crenças, e, então, tudo mudou de aspecto. Uma vez encontrado um fio condutor, as dificuldades foram prontamente aplainadas. Em lugar de uma gênese imaginária, teve-se uma gênese positiva e, de certa forma, experimental. O campo do universo estendeu-se ao infinito. Viu-se a Terra e os astros se formarem gradualmente, segundo as leis eternas e imutáveis, que muito melhor testemunham a grandeza e a sabedoria de Deus do que uma criação miraculosa, saída repentinamente do nada, como num piscar de olhos, por uma ideia súbita da divindade, após uma eternidade de inação. Uma vez que é impossível conceber a Gênese sem os dados fornecidos pela ciência, podemos dizer com toda a verdade que é a ciência que é chamada a constituir a verdadeira Gênese, a partir das leis da natureza. É um grifo de Kardec aqui, né? Então, é a ciência que é chamada a construir a verdadeira Gênese. Por quê? Porque é justamente a ciência que vai nos dar todo o respaldo e todo o conhecimento necessário para que a gente entenda os fenômenos materiais, coisas como ele coloca aqui nos itens anteriores, né? Que nos primórdios, quantos e quantos fenômenos, principalmente os fenômenos astrológicos, né?
Quantos fenômenos não aconteceram, e acontecem? Quantos asteroides, quantos cometas não passaram aqui? Né? E hoje a gente olha esses cometas, com o conhecimento que a gente tem com outros olhos, né? A gente entende, inclusive, a trajetória, se consegue detectar, inclusive, do que ele é formado, etc. e tal. E, ou seja, qual era o aproveitamento daqueles homens primitivos sem o conhecimento da ciência? A maioria já colocava como Deus, né? Ou como fim do mundo, né? Na verdade, esse assunto é um assunto que eu acho de suma importância. Por quê? O movimento espírita interpreta errado o espiritismo como ciência. Se diz, inclusive, que o espiritismo não é ciência porque não pode ser refutado, não pode ser um conhecimento que não pode ser negado, certo? E, na verdade, tudo isso é uma incompreensão. Os objetos da ciência material e da ciência espiritual são diferentes. Então, o que se faz com a ciência material e o que se faz com a ciência espiritual, o processo de adquirir conhecimento é diferente, certo? Então, e esse é um grande problema. Há uma grande incompreensão desse aspecto. Ninguém se liga que Kardec falou que o Espiritismo é uma ciência filosófica. Por que, que ele disse isso? Tem que se pensar um pouco dessas coisas. Ontem eu estava assistindo um certo canal do YouTube aí, eu fiquei com meus cabelos em pé. As pessoas comentando, dizendo que o Espiritismo não é ciência, certo? E usando aspectos da ciência material para falar da ciência espiritual. Não pode fazer esse processo de raciocínio. É complicado. E tem uma coisa, Fernando, complementando o que você está falando, quando Kardec vai falar, desculpa, que muitas pessoas dizem que o espiritismo não é ciência porque ele não usa o método tradicional das ciências matemáticas, físicas, né? Ele refuta de uma forma brilhante e argumenta que o espiritismo é uma ciência, sim, que usa o método experimental da observação dos fatos. Então, eu concordo plenamente com você. É um absurdo, né, dizer que o espiritismo não é uma ciência. É uma ciência filosófica, sim, com certeza. Então eu gosto muito, eu não me lembro exatamente. Inclusive, tem um artigo da Revista Espírita que ele explora muito bem isso, sabe? Dizendo que dizer que o Espiritismo não é uma ciência porque não utiliza um método tradicional, um método experimental tradicional das ciências como a biologia, a matemática, a física, etc., mas usa através da observação dos fatos e todo o método do controle universal do ensino dos espíritos superiores, com certeza caracterizam sim o espiritismo como uma ciência. E o Kardec usa muito a ideia, né, de ciência positiva. Não é? Ele já está explicando ali qual é a metodologia que ele está usando. Não é ciência física, né? Mas é uma ciência de observação, né? E querendo ou não, a estatística está presente, nos trabalhos de Kardec também. Ele não consultou um espírito, ele não consultou um médium, ele não consultou um grupo, né? Tudo que ele fez foi em grandes quantidades. Para quê? Para fazer exatamente essa métrica, né? Porque quando ele faz a métrica, ele já aproveita também para fazer a concordância desses depoimentos. Fala, Marisa. E é muito interessante isso que você trouxe, porque em psicologia a gente tem estatística. Mas olha só como uma disciplina desvinculada da prática em si, pelo menos para mim, dificultou o conceito rapidamente, eu vou pontuar. Tivemos estatística na faculdade, muito bem, eu detestava estatística. Quando eu trabalhei, eu dizia, mas meu Deus, o que que eu vou fazer com Não, é isso? porque você sempre fala que odeia matemática, por isso que eu estou.
Pois é, exatamente, né? Eu continuo odiando matemática, mas a estatística, veja só. Quando eu entrei e trabalhei no metrô de São Paulo, eu trabalhei na seleção de pessoal, aplicando testes psicológicos, entrevista. Eu trabalhei na área de recursos humanos 32 anos. E o que que aconteceu? Como o metrô de São Paulo era pioneiro, nós pegamos os testes que nós aplicávamos, que era padrão americano, estabelecemos uma amostra e padronizamos os resultados dos testes, classificando os padrões de acordo com a nossa realidade. Foi aí que eu fui entender a beleza e a aplicabilidade da estatística. Então, por que que eu estou falando isso? Né? Foi um trabalho magnífico, porque nós adaptamos justamente o que, que era um quociente de inteligência médio, inferior, médio inferior, médio, médio superior, superior e acima, né? Enfim. É, era justamente de acordo com o número de acertos de respostas e por aí vai. Então, o que você falou tem muita procedência, Mário, porque se Kardec fosse utilizar. E aí o que acontece? Era isso que eu queria pontuar. Como na estatística, depois que você colheu a amostra, colheu os resultados, você tira o desvio padrão, que são as respostas muito díspares, e você estabelece um, um bloco de resultados que te dá ali a média das respostas. Então, o que que Kardec fazia senão isso de uma forma um pouco diferente? Pegava as respostas, primeiro ele usava o critério da concordância e da unanimidade. Tirava as respostas díspares, muito diferentes, e dentro dessas respostas do critério de unanimidade e concordância, aí sim ele estabelecia, né, os critérios. Então, se hoje, por exemplo, nós quiséssemos fazer um trabalho estatístico dentro das respostas dos espíritos, daria perfeitamente para a gente fazer. Com a amostra que ele tinha na época, né? É isso que eu quero dizer. Com a amostra que ele tinha, daria para se fazer um tratamento de tal modo que nós teríamos isso sim. Eu vou aproveitar, eu não tinha terminado de aprontar isso aqui, mas eu acho que, já que a gente começou a falar, né, puxado pelo Fernando, sobre ciência, eu nem formatei isso aqui direito. Eu vou projetar aqui, a gente lê, e depois, quando eu organizar esse documento, eu, na hora de editar, como ele está aí projetado, eu vou projetar o editado depois, tá? Mas é que eu estava fazendo uma pesquisa justamente, né, sobre o que é ciência positiva, né? Eu estava buscando uma definição, né? Com base nas obras de Allan Kardec e nos registros da Revista Espírita, a ciência positiva é definida como aquela que se baseia rigorosamente na observação de fatos e fenômenos reais, em oposição às ciências puramente especulativas ou produtos da imaginação. Abaixo, detalhamos os pilares dessa definição conforme as fontes. Primeiro, baseada em fatos e no método experimental. Uma ciência é considerada positiva quando não repousa sobre hipóteses concebidas a priori, mas sim sobre a verificação experimental. O Espiritismo é classificado por Kardec como uma ciência positiva porque aplica o mesmo método das ciências naturais. Observa fatos novos, compara-os, analisa-os e, remontando os efeitos às causas, chega à lei que o rege. Não tem isso, Kardec não fala exatamente isso nas obras dele, né? Foi observando os fatos, comparando-os, analisando, ele fala isso. Coordenação e dedução lógica. Para ser positiva, a ciência não pode ser apenas uma compilação de fatos. Ela nasce da coordenação e da dedução lógica desses fatos, constituindo um conjunto de leis que explicam o porquê e como dos fenômenos. Segundo as fontes, a ciência positiva exige um estudo assíduo
e análise de uma massa impotente de observação antes de formular princípios gerais. Não era isso que Kardec também fazia, né? Consultava, perguntava, questionava, ia para um médico, ia para outro, pensava. Ciência material vezes ciência psíquica, né? Aí a psicologia, né? Espiritual. Kardec diferencia as aplicações da ciência positiva. Ciências ordinárias e materiais ocupam-se das propriedades da matéria bruta, que pode ser manipulada e submetida a cálculos laboratoriais. Ciência espírita é uma ciência positiva que revela uma nova lei da natureza, a ação do elemento espiritual sobre a matéria. Embora trate de inteligências invisíveis que gozam de livre-arbítrio e não se submetem a caprichos humanos, ela permanece no campo positivo porque se baseia em fenômenos patentes e observáveis. Mas muito diferente de uma pedra, né? A pedra você coloca lá, ela não se mexe, você consegue fazer as pesquisas. O espírito não, né? Uma variedade enorme, livre-arbítrio, leis naturais. Porém, né, permanece no campo positivo porque se baseia em fenômenos patentes. Natureza progressiva. Uma característica essencial da ciência positiva é ser essencialmente progressiva. Por se apoiar em fatos, ela nunca será superada. Se novas descobertas demonstrarem que ela está enganada em algum ponto, ela se retificará, pois a verdade absoluta é o seu único objetivo. Então, esse já era um pensamento da própria ciência positiva. E o Kardec aplica esse pensamento na própria doutrina espírita. Por quê? Por que que ele fala? Se o espiritismo estiver equivocado num ponto, larga esse ponto e segue a ciência. Porque é uma ciência positiva. Resumo da lógica positiva. Diferente das doutrinas abstratas, que criam teorias para depois buscar os fatos, a ciência positiva, incluindo o espiritismo, estuda os fatos primeiro. E a teoria vem a seguir para explicá-los e resumi-los. Analogia. A ciência positiva é como um detetive que chega a uma cena. Ele não inventa um culpado por imaginação. Ele examina as pistas, ou seja, os fatos, analisa as evidências, coordenação lógica, e reconstrói o crime, que é a lei natural, aqui fazendo analogia, né? Se novas evidências surgem, ele ajusta a sua conclusão para que ela sempre corresponda à realidade dos fatos. Eu queria fazer uma colocação. O Fernando, quando depois o Fernando caiu, mas depois que a gente estava falando da estatística, ele ia fazer uma colocação. Eu queria ouvir. Não sei se você vai lembrar, Fernando, o que você ia dizer. Na verdade, essa questão da estatística é uma questão muito polêmica. No começo do século XX, houve um debate muito grande entre Einstein e alguns outros cientistas. Einstein não aceitava a física estatística, certo? Mas ele estava errado. Até, até uma pessoa diferenciada comete erros, certo? Mas eu acho que é exatamente isso. E é uma coisa difícil, porque, na verdade, a dificuldade que Einstein tinha, muitos cientistas hoje também têm, de entender exatamente que deve-se aplicar um método estatístico para o progresso da ciência material mesmo, certo? E eu acho que tem outra coisa. A questão da progressividade da ciência vale tanto para a ciência material como para a ciência espiritual. Por quê? Vai depender do intelecto e do conhecimento das leis divinas. Quando eu falo leis divinas, eu incluo as leis da natureza. E só assim que a ciência progride. Um bom exemplo hoje é exatamente o estudo sobre astronomia. Se acreditava
que, que o universo se expandia com a mesma velocidade em todas as direções. E hoje já se mediu e percebeu que isso não acontece. Então, o modelo explicativo vai ter que mudar, certo? E é assim que a ciência progride. Você falou uma coisa que me chamou, que ficou aqui na minha cabeça, né? Quando você fala que a lei espiritual ela também progride. Eu não sei se estou errado, mas aqui eu vou colocar e eu queria que vocês me ajudassem a pensar. Quando você falou isso, me despertou uma coisa. Quando a gente fala das leis da matéria, essa sim está em progressão. Por quê? Porque o homem vai desenvolvendo o seu raciocínio, né? Eu acredito que quando você falou que lá também, né, as leis espirituais também elas evoluem, e, se bem que isso vai servir, o que eu vou falar vai servir também para a ciência material. Eu acho que só que no caso da ciência material é o homem que desenvolve, né? E no caso da ciência espiritual é desenvolvida por Deus. Então eu acho que não é que ela está se desenvolvendo, né? É o espírito que evolui para compreender essas leis. Exatamente. O que eu quis dizer é que o entendimento das leis espirituais Ah, avança. tá, tá, tá. Então é Eu isso mesmo. não quis Perfeito. dizer que é diferente. Depende de É nós também. diferente. E É porque olha a só, ciência, isso, porque a ciência humana a gente desenvolve, né? Mas a ciência espiritual a gente Uhum, compreende, né? A gente uhum. vai ganhando compreensão. e isso que vocês dois trouxeram é muito interessante. Tem um artigo da Revista Espírita de 1800 eu acho que é 65, não me Qual lembro é o nome do agora. artigo? Já vou dizer já, peraí, que eu tenho aqui anotado comigo, que é de 1860, em outubro, que é a resposta do senhor Allan Kardec à Gazeta de Lyon. Então, Kardec vai. Esse senhor tem outros artigos da mesma natureza, em que as pessoas no começo do Espiritismo, né, principalmente os mais refratários, tudo, eles vão dizer que o Espiritismo não trouxe nada de novo, porque na realidade, né, os filósofos da humanidade, desde os primórdios, como Sócrates, Platão e os demais que vieram depois, já traziam esses conceitos. Então, que o Espiritismo não teria trazido nada de novo. E Kardec, na argumentação dele, vai falar exatamente isso. Quer dizer, olha. Evidentemente que as ideias contidas no Espiritismo não são novas, que elas foram, de certa forma, abordadas anteriormente. Mas aí ele vai dizer isso: o entendimento dessas leis é que trouxe o progresso para o entendimento do homem sobre as leis divinas, né? Sobre as leis naturais. Muito bacana. Tem esse artigo e tem um outro, o outro eu não me lembro, eu precisaria pesquisar, mas esse da resposta de Allan Kardec à Gazeta de Lyon é um artigo em que, além de ele falar isso, essa pessoa que acaba sendo refratário, ele diz também que o espiritismo, que os adeptos do espiritismo eram pessoas sem instruções, era mais da classe do operário que não tem instrução, e aí Kardec faz uma belíssima defesa de argumentação a favor dos operários, daqueles que são responsáveis, né, por uma série de ações, e muito bacana esse artigo. Vale a pena depois, quem quiser, dar uma lidinha. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Como é que eu lembro isso aqui? Outubro de 60. Resposta do senhor Allan Kardec à Gazeta de Lyon. Só para trazer aqui, né? Publicou esse número 2 de agosto de 1860, o artigo seguinte. Só para deixar registrado. Depois vocês. Ali naquele parágrafo que diz assim, quer ver? Mais um pouquinho, deixa eu ver. Nascido das mesas girantes. Aqui, nascido das mesas girantes, o Espiritismo não passa de uma das mil formas
desse estado patológico que se pode cair o cérebro humano quando se deixa levar por essas mil e uma aberrações, opa, De que a do que a antiguidade, antiguidade, a Idade Média e os tempos atuais não deixam de dar muitos exemplos. Mas mais para frente, depois ele vai dizer, essas ideias já foram trazidas por filósofos da antiguidade, etc, etc. aqui, Então, ó, enfim, essa nova loucura renovada dos antigos isso, vem de abater-se sobre a nossa cidade, Lyon. Nossa cidade. Lyon possui espíritas. E é em casa de simples tecelões que os espíritos se dignam manifestar-se. Olha só, nós chegamos próximo do nosso horário. E vocês vão me permitir ler mais esses itens aqui, que aí a gente encerra, porque vai coincidir justamente no ponto que a gente parou. Sim, no ponto em que chegou no século XIX, pode a ciência resolver todas as dificuldades do problema da Gênese? Certamente que não. Mas é incontestável que ela destruiu, de maneira definitiva, todos os erros capitais e assentou os fundamentos essenciais a partir de dados irrefutáveis. Os pontos ainda incertos são, propriamente dizendo, apenas uma questão de detalhe, cuja solução, qualquer que seja ela no futuro, não poderá prejudicar o conjunto. Além disso, apesar de todos os recursos de que pode dispor, faltou à ciência até agora um elemento importante, sem o qual a obra jamais poderá ser completa. 6. De todas as gêneses antigas, a que mais se aproxima dos dados científicos modernos é incontestavelmente a de Moisés, apesar dos erros que contém e que hoje já estão demonstrados até a evidência. Alguns desses erros são, na verdade, mais aparentes que reais e provêm da falsa interpretação de certas palavras, cujo significado primitivo se perdeu ao passar de uma língua para outra através da tradução, ou porque a acepção de certos termos mudou conforme os costumes dos povos, ou ainda devido à forma alegórica característica do estilo oriental, da qual se tomou o significado literal, ao invés de buscar o espírito da letra. Então, alguém pode se surpreender, mas ele está falando então aqui de Moisés, é mais certo das Gênesis antigas, né? uhum, Né? Por quê? Porque quando a gente vai ver a criação em 7 dias, 7 dias a gente pode dizer que é uma alegoria, que claro. significa que cada dia é uma era, né? Isso vai ser explorado melhor ainda mais para frente, né? Na Gênese, na Gênese, Não Gênese vai. orgânica, né? O É, esboço geológico da Terra também, né? Quando ele vai nossa, no falar dos capítulo. períodos, né? Fazer até a comparação com a Gênese, né? de Moisés, né? E mesmo, Mário, desculpa interromper você, Pode mesmo no falar. capítulo da oranografia geral, Uranografia, né? é maravilhoso. Nós vamos ter. A gente. É engraçado, engraçado não, é interessante como esse capítulo nos remete a profundas reflexões da grandeza que é e foi e é a criação, né, divina. Aí nós vamos ter como às vezes nós somos pequenos na nossa interpretação, na nossa análise, né? O capítulo 6 vai nos dar muito essa dimensão, quer dizer, diante de tudo que vai ser exposto por Galileu, fica tão claro, evidente, né, que criação em 6 dias é absolutamente uma alegoria, né, e não corresponde, claro, a uma realidade. Não foi o Big Bang, a ideia, né? A teoria do Big Bang foi desenvolvida pelo Lemaitre, né? Um padre, né? O quê? A década de 1920, 30, não é isso? Exatamente. E era padre, né?
e numa época que nem se sabia, não se tinha o conceito de galáxia. E Uhum. isso que Pois é mais é. interessante. Não, e era uma teoria, né? Aí, com o passar do tempo, é que teve aquele ruído, né? Ruído de fundo, né? Que aí, eu não sei, agora eu não lembro da história, o nome, data, né? Mas eram, inclusive, dois astrônomos amadores, né? Que captaram aquele ruído e aí depois foram observar e descobriram que aquilo ali seria o eco, né? Da explosão, digamos assim. Aí, enfim, aí é mais complexo. Então, é, a gente tá lendo o livro de Kardec em 1869, né? E o Kardec, ele escreve dentro da ciência do tempo dele, mas nas entrelinhas você vê a visão que os espíritos passaram para ele. Ele Claro. não sabia definir, porque ele não tinha cognição, pelo menos enquanto encarnado, para isso, né? Mas ele tinha as intuições. Ele sabia que se tratava de algo que a gente não compreendia, né? Então é nesse sentido que ele fala que a doutrina espírita ela é progressiva, porque conforme a gente vai avançando na ciência, a gente vai descobrindo coisas ou entendendo coisas que nos possibilitam ir a outra, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo, né? E ele estava falando, poxa, cheguei nessa idade, agora que eu comecei a entender certas coisas, né? Eu falo, que bom, porque essas poucas coisas que você acha que são poucas, são muito, se você observar, porque elas vão te levar a outras coisas, né? E é assim que é construído, né? O pensamento e o desenvolvimento humano. A gente vai parar aqui, mas eu fiquei feliz com o estudo de hoje, porque a gente conversou bastante coisa interessante, principalmente com relação a essa ideia que se fazem de ciência, né? E tem muita gente que se arvora e fala, isso é uma coisa que começa até a me arrepiar assim, hoje menos, né? Porque eu já escuto, eu já desligo, né? Mas antigamente a gente ficava ouvindo, né? É um camarada querer falar de física quântica para explicar espírito, né? Mas física quântica está descrevendo matéria, ainda é matéria, né? Como é que ele vai me explicar espírito através de física quântica? Né? Então, é uma maluquice aí e as pessoas usam muito, né, esse negócio da física quântica, né? Sim. Tem palestrante que se arvora aí, né, para entrar nesse campo da física aí. A física vai explicar fenômenos físicos. O que a gente tem que entender é as leis espirituais, principalmente entender os fenômenos produzidos, principalmente pelos fluidos, né? Que Kardec, no tempo de Kardec, tudo é fluido, né? Mas o fluido perispiritual. E outro dia, a gente estava conversando, Marisa e todas, né? Mas eu e Fernando, a gente está conversando sobre o magnetismo, né? Porque o magnetismo, ele vai, pelo menos é o que a gente acha, né? Se você compreender melhor é uma chave que vai ajudar a gente a compreender melhor ainda esses fenômenos, né, que Kardec descreve. Porque Kardec fala muita coisa partindo do princípio que todo mundo sabia, e todo mundo sabia mesmo, né? Que a época Sim, dele, sim. Na época, todo mundo sim. conhecia a ciência magnética, né? Eu acho que por isso que ele não se preocupou em escrever imediatamente o livro, né? Foi deixando, foi deixando, foi deixando. O estudo de hoje foi excelente. Eu gostei muito. É bom, antes de mais nada, também gostei muito do estudo de hoje. É muito bom quando a gente vai mediando, né, a leitura dos parágrafos com comentários que vão nos levando também a outras reflexões. Foi muito, muito bacana, muito bom. E agradeço demais, né? E nós vamos dizendo, como sempre, com muito carinho, né? Não, Mais calma do aí. que.
Não, então. Aí, desculpa, eu te interrompi, era para ter deixado. Aí eu não sabia se você já estava fazendo ou não. Refaz aí também. Então, agradecendo a todos vocês com muito carinho, né? Mais uma vez esse estudo de hoje extremamente produtivo, de muitas reflexões. Nós vamos dizendo com muito carinho, Arigatou gozaimashita, oyasumi nasai. Arigatou gozaimasu. Um beijo no coração de todos. Foi ótimo.